você verá não são apenas nocautes, mas colapsos assustadores, corpos rígidos, olhares perdidos e adversários convulsionando no chão. Momentos em que o boxe e o combate mostraram seu lado mais sombrio e devastador. Estes são os nocautes mais assustadores e mortais da história. O clima era de tensão desde o início. Dois guerreiros dispostos a trocar fogo pesado, e já no primeiro round dava pra ver que aquilo seria uma guerra curta, mas brutal. Ambos começaram com combinações rápidas, testando o terreno, tentando abrir a defesa do outro. Shevchenko, com experiência, avançava com confiança. Iglesias respondia com calma, esperando o seu momento. E então aconteceu. Um gancho de direita brutal explodiu no queixo de Shevchenko. O impacto foi seco de arrepiar. O russo caiu no chão, mas não foi uma queda normal. Seu corpo começou a convulsionar, espasmos incontroláveis sacudiam seu tronco e seus braços, enquanto toda a arena ficava em silêncio. Foi uma daquelas imagens que deixam claro porque um único golpe pode mudar tudo no boxe. Os médicos saíram correndo do ringue. Foi um nocaute não só brutal, mas assustador, daqueles que ficam gravados na memória para sempre. Callum Smith contra Lenin Castillo foi um momento breve, mas absolutamente arrepiante. Durante a troca de golpes, Callum Smith achou o espaço ideal e acertou um forte direto de direita no rosto de Lenin Castillo. Castillo caiu imediatamente, desabando com violência sobre o tablado. O mais impactante veio depois. Seu corpo começou a tremer sem controle, rígido, estremecido pelos espasmos. O público ficou em silêncio. O nocaute não foi apenas devastador, foi assustador, daqueles que lembram a todos o quão frágil pode ser a linha entre a glória e o perigo no boxe. Adonis Stevenson contra Jesus Gonzalez. Era 2012, e o canadense Adonis Stevenson, apelidado de Superman, tinha um único objetivo: demonstrar que seu soco era um dos mais temidos do boxe moderno. Na frente estava Jesus Gonzalez, um boxeador confiante que vinha com aspirações de subir na divisão. Mas naquela noite, tudo seria decidido em apenas um instante. No primeiro round, Stevenson desferiu um golpe demolidor de esquerda que acertou direto o queixo de Gonzalez. O golpe foi tão violento que Gonzalez desabou no chão inconsciente instantaneamente. Seu corpo ficou rígido como uma estátua, enquanto o público prendia a respiração com a brutalidade do nocaute. O árbitro nem sequer iniciou a contagem, não havia mais nada a fazer. Foi um nocaute assustador. Daqueles que arrepiam e lembram porque Adonis Stevenson era considerado um verdadeiro carrasco dentro do ringue. Raul Sanches contra Vince Bembe. A luta mal tinha começado, segundos de estudo, até que Vince Bembe decidiu acabar com tudo em um único ataque. Com uma combinação brutal, ele acertou um direto de direita que explodiu no rosto de Sanches, seguido de um golpe final imediato. O resultado foi assustador. Raul caiu nocauteado no chão. Mas o impressionante foi como seu corpo ficou rígido, com os braços levantados no ar, em um gesto espasmódico que gelou todo o público. O árbitro entrou imediatamente, mas já não havia mais nada a fazer. Um nocaute fulminante, daqueles que fazem o silêncio pesar mais do que os gritos. Vincent Pettway contra Simon Brown Vincent. Era 1995,
e Vincent Pettway defendia seu título super meio médio da Federação Internacional de Boxe contra o veterano Simon Brown. Boxeador experiente, potente e com muito coração. Desde o início, a luta foi uma guerra brutal. Pettway impunha seu alcance, enquanto Brown respondia com rajadas de ganchos e uppercuts que mantinham a luta equilibrada. His style, Mike, but Pettway can't. It's not a lot, but you. I'm in fighting this fight as he did when he fought Bird. Where? Top of the head, and the legs are not under. Round após round, os dois trocavam golpes duros, com Brown avançando, como se recusasse a dar um passo para trás. Part of the problem for Pettway. Simon doesn't get careless and continue to come in without moving his head. Just when he gets came right at people, and he's just a whirlwind. All of a sudden, A, big puncher, and B, your opponent really knocked him. Exactly. Normally when a guy goes in trying to look for a knockout, he loses the decision. Era aquela típica luta em que dava para ver que ninguém queria ceder e que qualquer um podia cair a qualquer momento. Chin, Pettway right now. He was staggered. Simon Brown Left a lot of time in boxing. combination of With a vicious left hook, and right now I know he's saying I must every. He's fighting at a level that he would normally never fight just because he has to go back home. the most punishment. Simon Brown needs to come in with the jab. E então, chegou o sexto round. Pettway, com a guarda alta, calculou o tempo exato e lançou um gancho de esquerda perfeito. Fast now. O impacto foi fulminante. Simone Brown foi nocauteado na hora. Seu corpo caiu para trás como um boneco desarticulado, mas o assustador foi o que veio depois. Mesmo inconsciente, o corpo de Brown continuava desferindo golpes no ar desde o chão, como se seu cérebro ainda estivesse lutando. Já estava totalmente fora de combate. O público foi do grito ao silêncio total. Os comentaristas ficaram impactados. Eles não sabiam se estavam presenciando um nocaute ou uma tragédia. Os médicos entraram rapidamente no ringue, enquanto Pettway, com o braço levantado, tinha no rosto uma mistura de celebração e preocupação. Finalmente, Brown se recuperou. Mas essa imagem ficou marcada como um dos nocautes mais assustadores de toda a história. Não só de toda a história do boxe. Pettway não apenas manteve seu título naquela noite, ele se tornou o protagonista de um nocaute que até hoje é lembrado com respeito e arrepio. Zab Judah contra Kostya Tszyu. Era o ano de 2001, Zab Judah chegava invicto com um estilo elétrico, explosivo e a língua afiada de um jovem que acreditava que ninguém podia tocá-lo. Diante dele estava Kostya Tszyu, russo-australiano veterano, frio, disciplinado e com punhos de dinamite. O cenário: campeonato indiscutível dos pesos superleves. Judah começou forte, mostrando sua rapidez de mãos, desviando e conectando com seu estilo arrogante. Confiante, até zombando de Tszyu com gestos e provocações. And the odd left himself. Don't forget a couple of times. See, if this was an old-fashioned 15-round before it gets down to work It's on his slate, and there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Tszyu holds. Will that put... O público estava dividido. Alguns apoiavam a irreverência de Judah, outros queriam ver se Tszyu conseguiria calá-lo. Tszyu looks confused. That time, Tszyu in trouble once again. Combination. And an air of arrogance. Power into the punches straight away. Tremendous first round. Again. O primeiro round foi competitivo, mas no segundo veio o desastre. Judah avançou confiante, baixou a guarda por um instante e Tszyu viu a brecha. Com precisão, acertou uma direita devastadora no queixo. Second round, the right hand from Tszyu was good, and another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! Jane. Judah caiu de costas violentamente, mas o assustador foi o que veio depois. Tentou se levantar, mas as pernas não responderam. Ele cambaleou, caiu de novo e começou a se mover de forma descoordenada, como se seu corpo estivesse no modo automático. A cena ficou conhecida como a famosa Dança da Galinha. O árbitro, vendo que Judah não tinha controle motor, interrompeu imediatamente a luta. Judah, frustrado, tentou protestar e até avançou contra o árbitro, incapaz de aceitar o que acabara de acontecer. O Madison Square Garden presenciou um dos nocautes mais impactantes e humilhantes da história. Um campeão invicto. Cheio de arrogância, reduzido a uma imagem que se repetiria por décadas, em compilações dos nocautes mais aterrorizantes da história.
Em 1996, Roy Jones Jr. já era considerado um fenômeno, um boxeador que parecia ter poderes sobre-humanos. Sua velocidade, reflexos e confiança eram tão extremos que muitos rivais pareciam simples amadores no ringue. Naquela noite, seu oponente foi Art Sewan, um lutador resistente, mas que rapidamente entenderia o que significava enfrentar um talento fora deste mundo. Desde o primeiro round, Jones brincou com ele. Baixava as mãos, dançava na frente de Sewan e até o provocava com movimentos que pareciam coreografia de um show. Era um espetáculo, mas com consequências brutais. O desfecho chegou no terceiro round. Roy lançou uma combinação elétrica de golpes, e justamente quando Servando tentou reagir, um direto fulminante de direita acertou em cheio o rosto dele. Servando ficou imóvel e paralisado por um instante antes de cair. A câmera captou um detalhe arrepiante. Seu rosto ficou congelado, com a boca aberta, os olhos perdidos, completamente inconsciente. Uma expressão que parecia saída de um filme de terror. O árbitro interrompeu a luta imediatamente. Servando ficou imóvel, enquanto Roy Jones Jr., com frieza, levantava os braços como se fosse apenas uma formalidade. Foi um daqueles nocautes que marcaram os fãs para sempre. Não só pela brutalidade do golpe, mas pelo quão assustadora era a imagem final. A expressão de um homem que havia sido completamente apagado pela velocidade e pelo poder de Roy Jones Jr. Derek Jefferson vs Maurice Harris. Em novembro de 1999, o mundo do boxe foi testemunha de um dos nocautes mais assustadores e espetaculares da história. O peso pesado Derek Jefferson, conhecido por seu soco monstruoso, enfrentava Maurice Harris, um lutador jovem e corajoso, com bom boxe, mas que naquela noite iria viver um verdadeiro pesadelo. A luta foi intensa, com trocas explosivas e um público animado. Ambos sabiam que um erro poderia custar a luta. E a vida... Harris, Jefferson responds. Tony trained a cruiserweight title here. I mean, Jefferson 35 pounds heavier. To know how to exploit that knockdown and a dazed Harris. Maybe he does, but O clímax chegou no sexto round. Jefferson lançou um gancho de esquerda devastador. Um golpe tão brutal que sacudiu toda a arena. O impacto foi tão violento que o protetor bucal de Harris voou pelo ar. Uma imagem que ficou gravada na memória dos fãs. Mas o pior foi a queda. Harris ficou rígido, com o rosto congelado e o corpo desabando como uma estátua quebrada. O árbitro nem sequer tentou contar, não havia nada para contar. Harris estava completamente apagado enquanto Jefferson comemorava, um dos nocautes mais assustadores já vistos. As câmeras captaram cada detalhe, o protetor bucal voando, o rosto imóvel de Harris e o estrondo do público que não conseguia acreditar no que acabava de presenciar. Um nocaute tão brutal, que inclusive foi eleito como nocaute do ano pela revista Ring Magazine. Deontay Wilder contra Arthur Szpilka. Em 16 de janeiro de 2016, no Barclays Center, no Brooklyn, o campeão mundial dos pesos pesados Deontay Wilder defendia seu título do Conselho Mundial de Boxe contra o polonês Arthur Szpilka. O ambiente estava elétrico. O polonês prometeu destronar o Bronze Bomber, e por boa parte da luta parecia capaz de fazê-lo. Szpilka usava seu estilo canhoto para incomodar o campeão, entrando e saindo com velocidade, conectando combinações e frustrando Wilder. Durante quase 9 assaltos, Szpilka lutou com valentia, mantendo a luta equilibrada e fazendo seus fãs acreditarem que ele poderia surpreender.
Mas o Wilder só precisa de um golpe, e no nono assalto, esse golpe chegou. Szpilka entrou confiante, lançando um gancho de esquerda, mas deixou a guarda baixa. Nesse instante, Wilder soltou sua arma favorita, um direto demolidor no queixo. O impacto foi assustador. O corpo de Szpilka desabou como uma estátua quebrada, caindo rígido para trás. Desmaiou imediatamente, sem nenhuma reação. O público ficou em completo silêncio. Os médicos correram imediatamente para o ringue. O rosto de Wilder mostrava satisfação, mas ao ver Szpilka imóvel, a tensão tomou conta da arena, mesmo com Szpilka saindo de maca. Esse nocaute não foi apenas escolhido como um dos caos do ano, também é lembrado como um dos mais impactantes e assustadores na história recente dos pesos pesados. Porque quando Wilder acerta sua direita, não é um simples golpe, é uma sentença. Sérgio Maravilha Martínez contra Paul Williams. No dia 20 de novembro de 2010, em Atlantic City, o argentino Sérgio Maravilha Martínez enfrentou Paul Williams em uma aguardada revanche. Na primeira vez que se enfrentaram, em 2009, a luta foi uma guerra sangrenta e muito equilibrada, com vitória de Williams por decisão majoritária. Por isso, essa segunda parte prometia outra batalha épica. Desde o início, Williams entrou com agressividade, lançando seu característico volume interminável de golpes. Both men were down in round one by Martinez. Martínez, por sua vez, mantinha-se sereno, com aquela guarda baixa que o fazia parecer confiante e letal, esperando o momento certo para contra-atacar. E esse momento chegou no segundo round. Williams lançou um jab descuidado, abrindo apenas uma brecha em sua defesa. Maravilha viu, girou com todo o peso do corpo e soltou um gancho de esquerda perfeito, cronometrado no milímetro. Boom! O impacto foi devastador. O corpo de Paul Williams apagou no ar, caindo rígido como uma estátua. Sua cabeça bateu no ringue sem qualquer reação, enquanto suas pernas se dobravam em uma postura arrepiante. O árbitro nem sequer começou a contagem, não havia nada para contar. O público ficou em um silêncio sepulcral, antes de explodir em gritos de espanto. Williams permaneceu vários minutos imóvel, o que aumentou ainda mais o drama da cena. Esse nocaute foi escolhido como o nocaute do ano pela revista The Ring. Até hoje é lembrado como um dos mais assustadores da história do boxe. Sérgio Maravilha Martínez não só venceu a revanche, com aquele golpe de esquerda, ele escreveu um dos capítulos mais brutais e inesquecíveis da história do esporte. Hasim Rahman contra Oleg Maskaev. A luta foi uma verdadeira guerra. Desde os primeiros rounds, ambos trocavam golpes duros, nenhum deles disposto a recuar. The pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back. 7 rounds and 9 rounds. Rahman, com sua potência de campeão, tentava impor respeito com seu jab e suas combinações. Maskaev, frio e calculista, esperava outra abertura para contra-atacar. Rahman hurt a little bit from the right hand he landed, and he To have taken him away to a traditional training camp. Maskaev starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right. from Maskaev's right ear. No oitavo round, ocorreu a tragédia. Maskaev lançou um cruzado devastador, que acertou em cheio o rosto de Rahman. In some fights about Rahman has stamina. O campeão ficou apagado na hora, e seu corpo foi lançado para trás, caindo para fora do ringue como um boneco quebrado. A cena foi tão impactante que a arena inteira ficou em silêncio por um momento. Um campeão mundial expulso do ringue pela violência de um único golpe. Um dos nocautes mais assustadores da história dos pesos pesados. Jan Lenvoog Wassim Chilan. Em uma luta amadora na África do Sul, o jovem Wassim Chilan deixou uma coisa bem clara: ele não estava ali para brincar.
Em meio à disputa de poder, ele desferiu um golpe tão letal que Lenvaux se dobrou para trás antes de cair, como se o golpe o tivesse desligado. Uma imagem extrema e inesquecível. Darren Westover contra Nick Weidman. O confronto entre Westover e Weidman parecia, no início, uma luta de estudo. Ambos mediam a distância, mas um erro causou a catástrofe. Yeah, maybe just a little question. The raw power is that was just a swing. No segundo round, Westover acertou um direto de direita devastador no queixo de Weidman. O impacto foi tão brutal que o corpo de Weidman colapsou no chão, rígido, quase convulsionando. Suas pernas tremiam e seu tronco parecia responder com espasmos involuntários enquanto ele jazia inconsciente no ringue. O público ficou em choque. Não foi só um nocaute, mas uma cena assustadora. A violência do boxe em sua forma mais crua e perturbadora. Westover não precisou dar mais nenhum golpe, seu adversário já estava completamente desconectado do mundo. Gary Goodrich contra Pedro Tuileira. Gary Big Daddy Goodrich era conhecido por sua brutalidade sem filtros, e contra Pedro Otávio Herrera o mundo veria o porquê. A luta começou como uma guerra, mas em questão de segundos, Goodrich conseguiu levar seu adversário ao chão. He's way more powerful than Paul Herrera. And quickly Herrera shoots the leg. Então veio o inferno.